Eu sou a Gleidna Santos, psicóloga clínica, fundadora da DBT Paraná. A DBT Paraná acaba sendo um centro de referência em terapia comportamental dialética no Brasil. E hoje eu quero convidar vocês a enxergar a validação não como algo só bonito de dizer, como muitos pensam, mas como uma intervenção clínica estratégica que atua profundamente no sistema nervoso e abre caminho para a mudança, ou seja, abre caminho para a transformação. Então hoje vamos além da ideia de validar e acolher, vamos entender também o motivo do porquê da gente deve validar as pessoas e o porquê que validar não é o mesmo que concordar. Posso muito bem validar as emoções da pessoa e discordar das estratégias que ela está tendo no atual momento. Como a validação acaba modulando também nossas regiões cerebrais e por terapia comportamental dialética, validar não é o fim, e sim o começo da mudança. De acordo com Marsha Linehan, validação é comunicar ao paciente que a sua resposta emocional faz sentido no contexto atual. Na terapia comportamental dialética, validar é muito mais do que você ser empático ou gentil. Validar é reconhecer a lógica por trás da emoção, mesmo quando o comportamento externo parece desapropriado, exagerado ou até mesmo desadaptativo. Validação é o reconhecimento explícito de que a experiência interna da pessoa é legítima, compreensível e válida dentro da sua história de vida, do seu ambiente e da situação atual. Então, validar não é o mesmo que concordar. Validar também não é reforçar comportamentos, problema. Então, validar é ali a gente reconhecer a emoção sem recompensar a desregulação desse paciente. E validar também é o oposto da invalidação, que ocorre quando a gente desconsidera, minimiza, ironiza ou critica a experiência emocional do outro. É mais do que um gesto de empatia. A validação ela é uma intervenção clínica poderosa com impacto direto no funcionamento cerebral do indivíduo, com vocês, doentes, indo para o hospital. Chega lá no hospital e você fala que você está doente e aí está com uma dor em tal lugar. E a enfermeira só pega a injeção, coloca o remédio e pá no seu braço. Como que seria para você? Quando eu falo sobre esse exemplo. Então, a enfermeira chegar e colocar a injeção no meu braço é a ciência comportamental, que eu sempre digo, é a mudança. É o que vai fazer parar aquela dor ali que o paciente está reclamando, que a pessoa está reclamando, entende? Só que só chegar com a ciência comportamental não dá, né? Eu tô em um estouro. Puxa, não é assim, né? Tem que ter um jeitinho. O que seria esse jeitinho? Vamos lá. Ver se vocês estão captando o raciocínio. O que seria esse jeitinho? Quem que vai preparar o terreno para entrar com a mudança? Entenderam? A validação. Então, só para vocês entenderem, validar não é um ato de gentileza. É uma ferramenta clínica estratégica em que Marsha Linehan ali propôs que a validação é uma forma de aceitação ativa, essencial para reduzir a desregulação emocional e construir condições reais para a mudança. Então, a partir do momento que eu começo a entrar com a validação, eu começo a equilibrar as estratégias de mudança. Entendem? Então, nós validamos por quê? Porque acaba reduzindo, num contexto de validação, nós reduzimos ali a autoinvalidação. Então, a gente acaba reduzindo a autoinvalidação. Então, pessoas que cresceram em ambientes invalidantes aprendem a desconfiar dos próprios sentimentos. Validar comunica o que você está sentindo faz sentido. Qualquer outra pessoa em contexto semelhante ao que você está me descrevendo sentiria o que você está me dizendo. Até eu sentiria. Terça-feira eu tive uma paciente que justamente ela falou assim, é só você que consegue enxergar essas coisas em mim. Hoje eu estava conversando com o psiquiatra dela e ela falou assim, e aí eu fiquei muito feliz porque ontem ela foi na consulta com ele e aí hoje a gente se reunindo. E aí eu fiquei muito feliz com as falas dele, e aí eu falei assim, nossa, eu fico muito feliz de o senhor ter entrado em cena,
porque ela dizia direto para mim que era só eu que conseguia enxergar o grão de sabedoria, o grão de verdade, que eu vou falar depois para vocês, tá? Então, todo o ambiente, pai, mãe, sempre cobrando dela a mudança. Então, não dá para nós, profissionais, também ficarmos exigindo a mudança. Vamos ter que preparar o terreno. Como é que eu vou preparar o terreno? Com a validação, ok? Começo a validar, eu começo a motivar essa minha paciente para entrar no jogo comigo, ok? Faz sentido para vocês? Então, quando eu entro com a validação, ela acaba enfraquecendo a voz interna autocrítica desse paciente, comum em quadros com transtorno de personalidade borderline, depressão e até mesmo trauma complexo. É que a validação regula a intensidade emocional. Então, quando validamos, ajudamos o cérebro a sair do estado de ameaça e isso reduz a ativação da amígdala, facilitando o acesso ao córtex pré-frontal e torna possível, assim, o paciente começar a pensar com maior clareza, refletir e ter escolhas mais sábias. Outro ponto que a gente fala também é que a validação ela cria aliança terapêutica. Lembra dessa paciente que eu estava dizendo para vocês? A validação comunica presença, que eu estou ali conectada com ela. Para eu estar conectada com ela, qual é a habilidade que eu falei anteriormente para vocês? Habilidade de mindfulness. Por isso que todo tempo eu falo para vocês, validar exige muito mindfulness. Então não é só sobre o meu paciente, é sobre mim também. E é por isso que eu sempre cobro de todos, né, que trabalham com DBT a questão de trabalhar a sua vulnerabilidade emocional. Porque se você for entrar em atendimento com o teu paciente, você precisa de muito mindfulness, você precisa estar bem. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer esse equilíbrio. Se eu não fizer esse equilíbrio, eu posso pesar o pé, ou seja, ficar polarizado em algumas das estratégias. Ou eu fico validando muito, ou eu fico ali muito na mudança. E aí a gente acaba, né, pecando no nosso tratamento, ok? Então, a validação cria uma aliança terapêutica, por quê? Porque comunica presença, escuta e respeito. Então, quando o paciente sente que não vai ser julgado por se sentir do jeito que ele sente, ele se engaja mais, ok? A própria Marsha Linehan fala sobre isso. Marsha Linehan fala que não se pode modificar uma emoção que não se permite sentir. Então, eu preciso entrar com a validação. Ela ensina a pessoa a validar a si mesmo. Lembra que eu disse para vocês que eu acabo trazendo esse espelhamento para o paciente, para que depois ele possa reproduzir essa estratégia com ele mesmo? Então, com o tempo, o paciente acaba internalizando o modelo validante e começa a reconhecer as suas próprias emoções com mais clareza, o que é essencial para a autorregulação emocional. Então, ele mesmo consegue perceber o que ele está sentindo, que essa emoção é válida. É a validação que prepara ali o terreno para a mudança. É o que eu venho dizendo. A validação não substitui a mudança, mas torna a mudança bem mais possível. Então, ao validar, criamos uma segurança emocional para os nossos pacientes, diminuindo a intensidade, a defensividade, nós abrimos ali espaço para as estratégias ativas de mudança, como vem ali a análise em cadeia, exposição e treinamento de habilidades. A Marsha Linehan ali, a validação é uma parte entre o sofrimento e a transformação. Então, ela acaba conectando o que a pessoa sente ao que ela precisa, sem julgamento, sem pressa e sem condescendência. Como costumo sempre falar, vocês, doentes, indo para o hospital. Chega lá no hospital e você fala que você tá doente e aí tá com uma dor em tal lugar. E a enfermeira só pega a injeção, coloca o remédio e pá no seu braço. Como que seria para você? A enfermeira chegar e colocar a injeção no meu braço é a ciência comportamental, que eu sempre digo, é a mudança.
É o que vai fazer parar aquela dor ali que o paciente está reclamando, que a pessoa está reclamando, entende? Só que só chegar com a ciência comportamental não dá, né? Eu tô em um estouro. Puxa, não é assim, né? Tem que ter um jeitinho. O que que seria esse jeitinho? Vamos lá. Quem que vai preparar o terreno para entrar com a mudança? Entenderam? Validação. Validar não é um ato de gentileza. É uma ferramenta clínica estratégica em que Machaliner ali propôs que a validação é uma forma de aceitação ativa, essencial para reduzir a desregulação emocional e construir condições reais para a mudança. A partir do momento que eu começo a entrar com a validação, eu começo a equilibrar as estratégias de mudança. Nós validamos por quê? Porque acaba reduzindo, né? No contexto de validação, nós reduzimos ali a autoinvalidação, que é o que eu sempre falo para os pacientes, né? Eles estão habituados, eles foram criados ali em um ambiente familiar, que geralmente eles só escutaram que eles eram desadaptativos, que eles não faziam nada certo. Depois eles se distanciam desse ambiente familiar e eles mesmos começam a reproduzir essa autoinvalidação com eles. Quando nós, profissionais, começamos com a validação, a gente acaba modelando esse comportamento, refletindo esse comportamento para o nosso paciente. Então, a gente acaba reduzindo a autoinvalidação. Então, pessoas que cresceram em ambientes invalidantes aprendem a desconfiar dos próprios sentimentos. Validar comunica o que você está sentindo faz sentido. Qualquer outra pessoa em contexto semelhante ao que você está me descrevendo sentiria o que você está me dizendo. Até eu sentiria. Ontem eu tive terça-feira eu tive uma paciente que justamente ela falou assim, é só você que consegue enxergar essas coisas em mim. Hoje eu estava conversando com o psiquiatra dela e ela falou assim, e aí eu fiquei muito feliz, porque ontem ela foi na consulta com ele e aí hoje a gente se reunindo. E aí eu fiquei muito feliz com as falas dele, e aí eu falei assim, nossa, eu fico muito feliz de o senhor ter entrado em cena, porque ela dizia direto pra mim que era só eu que conseguia enxergar o grão de sabedoria, o grão de verdade, que eu vou falar depois pra vocês, tá? Então, todo o ambiente, pai, mãe, sempre cobrando dela a mudança. Então, não dá para nós, profissionais, também ficarmos exigindo a mudança. Vamos ter que preparar o terreno. Como é que eu vou preparar o terreno? Com a validação. Ok? Começo a validar, eu começo a motivar essa minha paciente para entrar no jogo comigo. Quando eu entro com a validação, ela acaba enfraquecendo a voz interna, autocrítica desse paciente. Comum em quadros com transtorno de personalidade borderline, depressão e até mesmo trauma complexo. O ponto que a gente traz também é que a validação regula a intensidade emocional. Então, quando validamos, ajudamos o cérebro a sair do estado de ameaça e isso reduz a ativação da amígdala, facilitando o acesso ao córtex pré-frontal e torna possível, assim, o paciente começar a pensar com maior clareza, refletir e ter escolhas mais sábias. Outro ponto que a gente fala também é que a validação, ela cria aliança terapêutica. Lembra dessa paciente que eu estava dizendo para vocês? A validação comunica presença, que eu estou ali conectada com ela. Para eu estar conectada com ela, qual é a habilidade que eu falei anteriormente para vocês? Habilidade de mindfulness. Por isso que todo tempo eu falo para vocês, validar exige muito mindfulness. Então não é só sobre o meu paciente, é sobre mim também. E é por isso que eu sempre cobro de todos, né, que trabalham com DBT a questão de trabalhar a sua vulnerabilidade emocional. Porque se você for entrar em atendimento com o teu paciente, você precisa de muito mindfulness, você precisa estar bem. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer esse equilíbrio. Se eu não fizer esse equilíbrio, eu posso pesar o pé, ou seja, ficar polarizado em algumas das estratégias. Ou eu fico validando muito, ou eu fico ali muito na mudança. E aí a gente acaba, né, pecando no nosso tratamento, ok? Então,
A validação cria uma aliança terapêutica, por quê? Porque comunica presença, escuta e respeito. Então, quando o paciente sente que não vai ser julgado por se sentir do jeito que ele se engaja mais, ok? A própria Marsha Linehan fala sobre isso. Marsha Linehan fala que não se pode modificar uma emoção que não se permite sentir. A validação, ela ensina a pessoa a validar a si mesmo. Lembra que eu disse para vocês que eu acabo modelando, eu acabo trazendo esse espelhamento para o paciente, para que depois ele possa reproduzir essa estratégia com ele mesmo? Então, com o tempo, o paciente acaba internalizando o modelo validante e começa a reconhecer as suas próprias emoções com mais clareza, o que é essencial para a autorregulação emocional. Então, ele mesmo consegue perceber o que ele está sentindo, que essa emoção é válida, ok? Ela tem um aparato ali, ela não é uma inimiga, ela não é uma vilã, ela tem o porquê de estar ali e eu preciso dar espaço, porque se eu ficar na esquiva, maior vai ser a intensidade. Então, ele trabalha mais a partir do momento que ele aprende esse contexto de validação. E aí é o que eu venho falando para vocês, né? Então, é a validação que prepara ali o terreno para a mudança. É o que eu venho dizendo. A validação não substitui a mudança, mas torna a mudança bem mais possível. Então, ao validar, criamos uma segurança emocional para os nossos pacientes, diminuindo a intensidade, a defensividade, e nós abrimos ali espaço para as estratégias ativas de mudança, como vem ali a análise em cadeia, exposição e treinamento de habilidades. Então, para Marsha Linehan ali, a validação é uma parte entre o sofrimento e a transformação. Então, ela acaba conectando o que a pessoa sente ao que ela precisa, sem julgamento, sem pressa e sem condescendência, tá? Então, a validação emocional ali, ela ativa e modula circuitos cerebrais ligados ali, que eu vi, eles é a regulação emocional. Então, a validação emocional, em DBT, não é apenas uma habilidade terapêutica, é também um modulador neurobiológico da experiência emocional desse paciente. Então, quando validamos, ativamos e modulamos circuitos cerebrais ligados à regulação emocional. Por quê? Porque a validação reduz a ativação da amígdala. Então, a amígdala é uma estrutura envolvida na resposta ao medo, raiva e ameaça. E aumenta a atividade do córtex pré-frontal, o ventromedial, que é responsável pelo controle inibitório, tomada de decisão e a reavaliação cognitiva desse paciente, certo? Outro ponto que a gente fala também é no quesito de redução da ameaça. A experiência de ser compreendido ativa o sistema nervoso parasimpático e reduz e informa ao cérebro que o ambiente está seguro, ou seja, que o ambiente é seguro. E isso reduz o cortisol ali e a resposta do eixo, que é hipotálamo, hipófise e adrenal, que a gente fala no HHA, tá bom? O que promove a regulação fisiológica do estresse ali, quando a pessoa está desregulada. E um outro ponto que nós trazemos é o reconhecimento social e apego. Então, a validação ativa redes relacionadas à aceitação social e vínculo interpessoal, contribuindo para a segurança afetiva e a sensação do pertencimento, ok? Então, componentes ali fundamentais para o engajamento terapêutico também. Outro ponto que a gente fala é da integração afetiva, porque ao validar, facilitamos a integração entre emoção e pensamento, promovendo ali conexões entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, o que possibilita ali o uso consciente de estratégias de autorregulação e resolução de problemas também. Então, validar é sinalizar ao cérebro que o ambiente é seguro. Quando o sistema nervoso entende que não está em perigo, ele desativa o modo de sobrevivência e ativa o modo de quê? De aprendizagem. Um dos pilares centrais da terapia comportamental dialética, DBT, desenvolvida por Marsha Linehan,
É o reconhecimento de que a vida das pessoas com desregulação emocional severa é insuportavelmente dolorosa e precisa mudar. Mas também é verdade que essa dor não pode ser transformada sem antes ser validada. Por isso, a DBT é construída sobre uma dialética fundamental: aceitação e mudança. Então, dialética, equilíbrio. Então, validação. Temos um contexto ali de validação. Seria igual o quê? Aceitação ativa. Então, validar não é ser passivo. É comunicar ao paciente com intenção e presença que suas emoções, pensamentos e comportamentos fazem sentido dentro do seu contexto e história de vida. É dizer sim, realmente, isso dói. E sim, eu vejo você. Linehan chama isso de aceitação radical com compromisso clínico. Então, é o alicerce da confiança, da regulação emocional e da conexão terapêutica. Um outro ponto que a gente tem ali é solução de problemas, que seria o quê? O foco na mudança. Então, a mudança ocorre através de ferramentas da análise comportamental. Então, nós temos ali análise em cadeia, treinamento de habilidades, exposição e enfrentamento, contingências comportamentais. Então, essas estratégias ajudam o paciente a modificar padrões desadaptativos, reduzir sofrimento e construir uma vida que vale a pena ser vivida. Então, a terapia efetiva em DBT exige a síntese entre ambas, aceitação e mudança. Ok? Então, a validação sem mudança leva à estagnação. A mudança sem validação leva à rebelião. Isso não são palavras da Gleidner, são palavras de Marsha Linehan. Então, a DBT convida nós, profissionais, a sustentar essa atenção. Então, aceitar profundamente o nosso paciente como ele é, enquanto ajudamos esse paciente a mudar. Essa dialética é o coração da prática e o que torna a DBT uma abordagem ética, potente e transformadora. O segredo é mindfulness, gente. Então, você está em flow ali, conectado. Pede para ele descrever, literalmente. E à medida que ele vai descrevendo, você entra na cena. Se veja, vivenciando aquela experiência, escutando o que ele está escutando, vendo o que ele está vendo. Como que isso reflete em você? Lembrem da metáfora da bola de basquete. Um outro ponto que entra é a reflexão precisa. Então, devolver com empatia o que o outro sente ou pensa. Então, aqui o terapeuta ele espelha com precisão e neutralidade a experiência do paciente. Fulano, você está se sentindo com raiva porque realmente isso aconteceu de novo. Uma meta sua está sendo bloqueada. Você está sendo injustiçado nesse contexto. E faz sentido. Entende? Então, fulano, parece que tá me parecendo que você ficou ali com a sensação de que ninguém se importa. Quando eu falo isso, o que eu tô querendo dizer? Que eu estou vendo, prestando atenção nesse meu paciente, sem julgamento, sem distorção. E um outro ponto que a gente fala ali é a validação direta, que é comunicar explicitamente, que faz sentido, dado o contexto desse paciente. Então, esse é o ponto em que nós, profissionais, nomeamos a validade da resposta emocional, comportamental ou cognitiva da pessoa. Não significa ali concordar, mas reconhecer que, dado o histórico, o ambiente ou a vulnerabilidade emocional do momento, aquela reação tem lógica. Ah, Mari, faz muito sentido que você esteja se sentindo assim, considerando o quanto você tentou e ainda se sentiu ignorado nessa situação. De acordo com Linehan, como eu venho falando para vocês, a validação é uma forma de aceitação ativa, mas também é uma preparação para mudança que a gente comunica, que essa experiência emocional que o nosso paciente está sentindo é super válido, que nós reconhecemos que isso realmente faz sentido, e isso acaba desarmando a vergonha que esse paciente tem por se sentir do jeito que sente. A gente recebeu aqui na clínica uma moça que ela
Ah, mas eu sinto demais. A questão dela era a intensidade. Se eu tô alegre demais. Se eu tô triste demais. É de tudo muito demais, né? E ela se sentia culpada por se sentir assim. Então, quando eu entro com a validação, isso acaba desarmando essa culpa, essa vergonha e reduz também a reatividade, abrindo espaço ali para novas possibilidades. E a comportamental dialética, validar não era agradar a pessoa, consolar automaticamente, elogiar, ficar ali nos elogios, ou tentar resolver a dor do outro a qualquer custo. Marshall Linehan ensina que validar é reconhecer a lógica emocional interna da pessoa e não negar, corrigir ou suavizar, minimizar a experiência dessa pessoa. Mesmo com boas intenções, é bem comum das pessoas confundirem validação com frases que na prática produzem o efeito oposto, que é a invalidação, tá bom? Então nós temos ali a minimização, por exemplo, isso não é nada. Quando nós dizemos isso, a gente acaba desconsiderando o peso emocional que a situação tem para aquela pessoa. Então, na visão dela, pode ser tudo. Como eu venho falando para vocês da moça que a gente recebeu, né? Que ela sente de forma intensa, é um relato dela. Então, na visão dela, isso pode ser intenso, pode ser tudo. E se eu disser que não, isso não é nada, estou sendo invalidante, ok? Eu estou dizendo que, para ela ali, que o sentimento dela é exagerado ou inválido. Um outro ponto seria corrigir a emoção da pessoa. Então, por exemplo, você não devia se sentir assim, Cris. Então, a emoção não é um erro lógico. É o que eu adaptativo em alguns casos, alguns contextos. Mesmo assim, é sempre válido dentro da história e da vulnerabilidade da pessoa naquele momento. Então, essa moça que eu falei para vocês do exemplo, essa moça ela tem uma vulnerabilidade. O modelo biosocial explica muito bem isso. Uma vulnerabilidade biológica que faz com que ela seja hipersensível aos estímulos e tenha essa alta reatividade e o retorno lento à linha basal. Então, tudo isso é explicado, muito bem explicado pelo modelo biosocial, ok? Então, um outro ponto que a gente traz é consertar de imediato. Então, olha o lado bom das coisas. Você está focando só no lado ruim, olha o lado bom. Então, pressa em encontrar uma solução é muitas vezes uma tentativa de interromper a dor porque ela nos desconforta e não porque o outro precisa dela naquele momento. Então, Linehan, ela ensina, não se muda o que não se aceita primeiro, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E outro que a gente fala também é dizer o oposto do que a pessoa sente. Então, esses dias também no treinamento aconteceu a gente tá em efetividade interpessoal. A moça trouxe que ela teve o pensamento de que ela era burra. Então, puxa, eu sou burra. E aí falou assim: puxa, filha, mas você é muito inteligente. Olha só, você entrou na federal, você é isso, você é aquilo e tudo. Quando a mãe falou aquilo, eu já olhei pra menina que ela era. E aí eu falei assim, vamos lá. E eu falei assim, calma, tudo bem. Eu falei assim, ela tá querendo ajudar. E ela tá se esforçando, porque é uma mãe super comprometida com o treinamento. E aí a gente foi trabalhar a habilidade com ela. Mas antes de trabalhar, eu pedi para a mocinha descrever como que ela se sentiu nessa fala, diante da fala da mãe. Puxa, mas você é super inteligente, olha o contexto, olha isso, olha outras vezes aconteceu isso, você também pensou isso e aconteceu o oposto e tudo mais. E aí ela falou assim, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva, sobe um ódio. Aí eu fui explicar o porquê da raiva, né? Então ela se sentiu incompreendida, que é o que eu sempre falo para vocês. A validação, ela constrói pontes, ela aproxima nós da outra pessoa. A invalidação, ó, a pessoa se sente incompreendida, distancia.
a ponto de eu não me sentir mais confortável em compartilhar minhas experiências para você. Por quê? Porque você tende a sempre estar me cortando, né? Não me compreendendo, que é o que eles sempre falam. Então, pular direto para o oposto pode parecer gentil, que nem essa mãe. É uma mãe muito querida, mas não valida o sofrimento real que existe por trás da fala dessa pessoa. Então, antes de confrontar cognitivamente, é preciso entender emocionalmente, ok? Então, puxa, filha, você está se sentindo burra agora. Talvez porque você deve ter cometido algum erro, e isso realmente é muito difícil. Pronto. Do que eu focar ali, você é super inteligente, pensa. É muito engraçado que quando eles falam assim, caramba, só eu nascendo de novo para eu poder falar desse jeito, Gleisna. Fala, é treino, é prática, por isso que nós chamamos treinamento de habilidades. Ok? Então, muita prática. Eu falei, eu também não nasci falando desse jeito, tá, gente? Falei assim, não nasci. Falei, muita prática, muita DBT. Então, validar não é corrigir a emoção, que fique claro aqui, é reconhecê-la, contextualizá-la e depois, quando for o momento, trabalhar estratégia para transformá-la. Então, a mudança acontece quando a aceitação ela é profunda o suficiente para permitir a aceitação, a ação, tá? Então, isso não são palavras minhas, são palavras de Marsha Linehan. A gente faz essa prática ali de validação sem reforçar o comportamento problema. Muito bem, obrigada. É sobre isso mesmo. Então, na DBT, a gente fala que validar não é o mesmo que aprovar ou reforçar comportamentos desadaptativos. Então, Marsha Linehan foi extremamente clara ao afirmar que validar não significa deixar de intervir. Significa reconhecer a função emocional de um comportamento sem reforçá-lo de maneira inadvertida. Então, o risco de validar de forma indiscriminada é transformar um recurso terapêutico em reforçador de comportamentos problema, como crises, agressividade, chantagem emocional ou até mesmo fuga de responsabilidades, tá? Então, como fazer de forma ética e eficaz a validação? Primeiro, evite validar imediatamente após os comportamentos desadaptativos. Então, se o paciente acabou de gritar, se autolesionar ou sair de um grupo, por exemplo, não inicie com validação prolongada naquele momento. Isso pode funcionar como um reforçamento positivo da ação desadaptativa. Então, faça uma pausa. Espere a intensidade baixar e valide com parcimônia. Ok? Um outro ponto que a gente fala é validar a emoção por detrás, subjacente, não o comportamento. Por exemplo, eu entendo que você se sentiu profundamente rejeitado naquele momento. Evitar frases como, eu entendo que você gritou porque estava bravo. A raiva pode ser válida, mas o grito pode ser desadaptativo. Então, validamos o que a pessoa sente, não o que ela faz. Então, separar ali a emoção válida da ação desadaptativa, desajustada ali naquele momento. Então, ensinar aos poucos que é possível ter emoções intensas sem agir impulsivamente. Então, isso ajuda o paciente a aprender que a dor pode ser nomeada, reconhecida e regulada sem que precise recorrer ao comportamento problema. Podemos usar também uma validação breve como ponte para redirecionamento. No caso, a gente faz ali a validação para abrir esse contexto para mudança. Então, não substitui a intervenção ativa. Então, depois de validar, conduzir para uma análise em cadeia, resolução de problema ou treinamento de habilidades. Então, faz muito sentido que você tenha se sentido sozinho depois da discussão. Vamos observar o que aconteceu para o passo a passo ali para entender o que pode ser feito diretamente da próxima vez que esse comportamento se repetir. E aí a gente parte para uma análise em cadeia. Vamos analisar esse comportamento, o problema que a gente está tendo aqui. No DBT, a validação ela deve ser bem estratégica, que eu vim falando para vocês. Reconhecer a experiência sem fortalecer padrões que mantêm o sofrimento. Aceitamos a emoção como válida, mas não sustentamos o comportamento que mantém o ciclo da dor.
Faz sentido. Então é o que eu sempre digo. Sim, a tua emoção é válida porque você está sentindo. E ainda assim, vamos se ater aos fatos. Segundo agora, entrou um rapaz, um adolescentezinho, e dado, a gente fez uma prática de entrada de novos participantes, né? O segundo encontro. Mindfulness, o que fazer e como fazer. E uma das práticas, eu acho que era de observar, que é você ficar em estátua, estátua, exatamente isso. E ele falou assim, eu consegui ficar estátua, mas eu mexi meus olhos. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Consegue descrever? Aí ele pedi descrição, ele começou a descrever que ele estava com medo. Tava subindo assim, aí ele viu, e aí ele falou assim, então eu falei, e aí ele começou a descrever realmente a expressão do medo. Eu falei, cara, mas você estava em mindfulness, parabéns, olha só que descrição, que orgulho eu sinto de você. Mal entrou no treinamento e já tá nesse naipe, parabéns. E ainda assim, vamos lá, tua emoção é válida porque você está sentindo. E ainda assim, vamos se ater aos fatos. Em que contexto aparece o medo? Quando existe uma ameaça, ok? Uma ameaça a mim ou a alguém que eu gosto, alguém que eu amo. Uma ameaça real ou imaginária. E aí eu olhei para ele e falei assim, existe alguma ameaça aqui no ambiente? E aí ele, não. Aí eu, ok. Eu falei assim, mas vamos lá. Eu falei assim, mas você tá ali com um contexto de pessoas novas. Como que isso te faz sentir? Aí ele falou que não era desconfortável para ele, mas ele percebeu, eu falei, mas vamos lá. Então, o que? Daí ele falou que a vontade dele era de não fazer a prática, dele ir para casa, dele não ficar ali, porque ele estava desconfortável. Aí ele começou, e daí eu já fiz sinal pro estagiário, buscar água para ele, enquanto isso. E eu falei, então você mais uma vez está o quê? De parabéns, porque você praticou ação oposta. Então quando eu começo a validar e mostrar para ele o quão hábil ele estava sendo, começou a baixar essa intensidade emocional dele ali. Então tua emoção é válida, porque você está sentindo. Até eu, olha só o contexto, pessoas diferentes. E ainda assim, e aí ele falou assim que não estava incomodado com as pessoas que estavam ali. Só que ele disse que ele estava com medo, com ansiedade, ele não sabia dizer do quê. E aí eu falei assim, existe alguma ameaça aqui? Algo, alguém? Eu falei assim, pode ter certeza que todas as pessoas, você passou por uma entrevista de triagem, todas as pessoas quando vão entrar no grupo, elas precisam passar pela entrevista de triagem justamente para a gente saber se existe algum risco, porque a gente jamais coloca uma pessoa em alto risco no grupo. Então a gente precisa conhecer em que pé essa pessoa está no tratamento para poder colocá-la no grupo. E eu falei assim, então nenhuma pessoa aqui corre o risco de ameaçar a sua vida, por favor, nem da sua mãe, nem de ninguém, tá bom? E aí eu fui trabalhando com ele, aterrando esse paciente. Aí o estagiário deu água e a gente seguiu. E ele ficou conosco, que bom, tá? Mas eu acolhi a emoção dele. E a partir do momento que eu começo a acolher e mostrar o quão hábil, ele começa a se conectar com o treinamento. Porque realmente ele estava ali meio que resistente ao treinamento. Nem marcha, Aaron Beck que fala, não é a situação em si que gera desregulação, e sim a forma como interpretamos. A forma como interpretamos está atrelada à tua história de vida. E aí, esse rapazinho tá chegando agora, vai pro módulo de tolerância ao mal-estar. Eu falei pra ele que lá em regulação emocional, quando ele conheceu o modelo das emoções, eu vou voltar na situação de segunda. Por quê? Porque lá em regulação emocional, eu vou jogar essa emoção dele no modelo das emoções. Quando eu jogo no modelo das emoções, ele vai entender fatores de vulnerabilidade. Por que eu devo validar? Faz sentido. Lembra que eu falei? A pessoa sentiu, né? Então, ela tem uma história de vida. Uma paciente chegou na clínica para mim, o ano passado, ela estava em crise. E ela chegou para mim e disse assim, todo mundo está me abandonando. Término de relacionamento. Todo mundo está me abandonando. E tá a favor do meu namorado e não a favor de mim. Aí eu falei, descreve melhor para eu entender. E aí ela foi descrevendo a situação. Mindfulness, por isso que eu falo, exige muito mindfulness. Eu falei, fulana, faz sentido tu sentir que tá sendo abandonada. Tu lembra da tua história de vida, ela já passou pelo treinamento de habilidades. Então ela já sabia o que eu tava fazendo. Eu falei assim, lembra da tua história de vida? Tu lembra aquele marcadorzinho lá na primeira e na segunda infância? Eu falei assim, ele agora tá te visitando, então acolher. Seja bem-vindo. É o teu viés cognitivo.
E ainda assim, falei assim, me mostre evidências de que essas pessoas realmente estão te abandonando. E aí eu peço para ela me mostrar. E ela começa a mostrar o WhatsApp. Quando ela começa a me mostrar o WhatsApp, sabe o que ela fez? Ela mandou mensagem no grupo dos amigos que era para ninguém tinha obrigação de lidar naquela fase difícil com ela, então não queria que ninguém procurasse ela. E ela saiu do grupo. Ela levantou a plaquinha. Ela manda mensagem para a mãe também não ficar em cima dela, porque ela não quer se sentir sufocada. Ela também levanta a plaquinha. Da mesma forma, ela levanta a plaquinha pro irmão. E aí, quando eu olho para ela, eu falo assim: se você tivesse feito isso comigo, eu falei assim, eu também respeitaria o seu espaço. Ela começou a chorar, ela falou assim, por que que eu não lembrei, Gleisna? Eu falei, meu amor, eu falei, você é adolescente, você tem uma história de vida, você tá entendendo? O viés grita, então por isso que eu preciso validar, para eu poder inserir a mudança. Então, você tem uma história de vida, faz sentido você enxergar do jeito que você está enxergando. Lembra lá, eu sempre falo nas aulas da formação, eu falo assim, começa a minha baixaria, eu vou logo pro modelo das emoções, gente. Pego o modelo das emoções na minha cabeça, eles começam a falar, já conheço a história de vida deles, então eles estão falando, eu já estou jogando na minha cabeça no modelo das emoções. Eu falo, puxa, aquele viés. Essa paciente de terça-feira, ela também tem a história do abandono. E aí ela não quer deixar ninguém sair. Ninguém sair porque ela tem medo de que a pessoa morra. E aí ela se achando louca. E a família toda. Eu falei assim, meu amorzinho, vamos lá. Eu falei assim, você perdeu pessoas importantes na tua história de vida. Aos 8 anos, o teu vô morreu praticamente no teu colo. Ok? Eu falei assim, quão traumático é isso? Aí ela, ai, faz sentido. Eu falei, sim. Eu falei assim, olha só quão traumático é isso. Eu falei assim, você também perdeu o padrasto que era um pai para ela. Eu falei assim, dói, né? Como é que foi para você lidar com essa dor? Ela não tinha ninguém. A mãe, para lidar com a dor, a mãe deixava ela sozinha em casa e ia para festa. Então, ela tinha crise de ansiedade sozinha, surtava os vizinhos, né, que arrombavam porta para tirar essa menina. Então, tudo isso eu volto na história de vida deles e para dizer assim, tua emoção é válida, tem um viés aqui, temos um TEPT nessa tua história. Não é o momento da gente trabalhar. E eu já vou falando que vai subir para o estágio 2 e vamos trabalhar esse TEPT. Não é agora. A gente agora vai precisar ali de medicação para a gente ganhar terreno com as habilidades. Por quê? Porque a medicação não estava ajustada. E pais difíceis, né? Tá, Ju? Eu te dei vários exemplos para você entender como que sim. Eu não tenho. Eu sempre falo para eles: como eu vou dizer para você não sentir, sendo que você tem uma história de vida, você tem uma biologia também, ok? Então, tua emoção é válida porque você está sentindo, ela está pulsando em você. E ainda assim, vamos lá. Vamos trabalhar. E aí eu jogo no modelo das emoções, aí verifico os fatos e aí vou entrando com as habilidades da DBT, ok? Mas eu valido a emoção sempre, tá? Muitas pessoas confundem essa questão, né? Por causa do verificar os fatos, não está justificada pelos fatos. Eu falei, mesmo não estando justificada pelos fatos, por causa do viés cognitivo, que nem da mocinha, todo mundo me abandonando, a pessoa tá sentindo, é real, elas sentem, gente. Elas sentem, elas estão enxergando distorcidamente, por elas enxergarem a situação de maneira distorcida, elas sentem. Então eu preciso acolher, ok? Para depois eu entrar com a mudança. Fez sentido, Ju? Mari também? Claríssimo, total. Ai, que bom. Obrigada. Acho que a clínica validar é desafiador, especialmente quando estamos diante de comportamentos extremos, emoções intensas ou distorções cognitivas. Então, Marsha Linehan nos lembra que é justamente nesses momentos que a validação se torna mais necessária e também mais difícil. Então, em contextos de alta vulnerabilidade emocional, validar não significa concordar, aprovar ou ceder. Significa reconhecer a função emocional da resposta, mesmo quando ela parece desproporcional, incoerente ou até mesmo irracional. Então, situações que acabam desafiando ali
o terapeuta, ou familiar ou profissional. Então, quando a emoção é intensa ou até mesmo desorganizada. Então, por exemplo, um choro descontrolado, uma raiva explosiva, um desespero. Então, nós vamos validar a dor antes de fazer a intervenção. Então, puxa, nessa dor ou essa situação parece ter te tocado profundamente. Ah, Ju, faz sentido você se sentir assim, considerando o que acabou de acontecer com você. Ou também quando nós temos contextos ali de distorções cognitivas. Então, pensamentos do tipo, ah, tá todo mundo me abandonando, ninguém me ama, eu sou um lixo, tudo sempre dá errado. Então, a gente tentar corrigir de imediato essa situação pode gerar ali uma defensividade por parte do nosso paciente. O que nós precisamos fazer? Validar o que existe de verdade na emoção sem reforçar a distorção. Então, olha, da forma como você está me descrevendo, eu vejo que isso te faz sentir invisível, vendo que isso te faz sentir invisível. Como que soa isso para você? E aí a pessoa vai, ela já entra. Então, eu estou prestando atenção, eu estou vendo que isso gera um incômodo em você. Eu quero escutar de você como que é esse incômodo. Descreva, entende? E só depois nós podemos falar ali, explorar juntos o que está te fazendo ver tudo isso de maneira absoluta neste exato momento. Aí a gente mete o pé, gente. Ok? Então, um outro ponto. A pessoa fala, não me importo ou quero morrer. Então, nós falamos ali que expressões de desesperança extrema não devem ser ignoradas e nem confrontadas abruptamente. Então, a gente pode validar ali que existe um vazio, um sofrimento que está por detrás dessas falas. Poxa, nós podemos dizer, ah, olha, Juliana, ouvir isso de você me mostra o quanto você está se sentindo exausta e sobrecarregada. Vamos falar mais sobre isso? O que você acha? E aí nós abrimos espaço para esse paciente descrever um pouco mais sobre a dor dele, para eu poder fazer as outras intervenções que são precisas. Então, quando a gente acaba discordando profundamente do nosso paciente, então o paciente ele pode defender um comportamento que você considera desadaptativo, injusto ou até mesmo antiético. Então, validar a emoção que sustenta o comportamento, não a atitude. Então, faz sentido você se sentir injustiçada se essa foi a sua leitura da situação. Em vez da gente falar, ah, você está errada, isso não foi justo da sua parte, eu não concordei ali, entende? Então, eu, de certa forma, estou sendo mais uma familiar, ou um familiar, ou um cônjuge, batendo de frente com eles ali. Lembrar que os nossos pacientes são hipersensíveis, então a gente tem que fazer uma preparação para poder entrar com as estratégias precisas. Então, uma coisa que a Linehan fala, e eu costumo ampliar para todos os contextos, é sempre procurar o grão de verdade. Mesmo nas situações mais difíceis, há sempre um fragmento de lógica interna, uma função válida, uma intenção compreensível por trás do comportamento ou da emoção desse paciente. Então, validar é encontrar esse grão de verdade e nomeá-lo, sem reforçar a desregulação desse paciente.
Terapia comportamental dialética, validar é uma intervenção estruturada com diferentes níveis de profundidade. Marshall Linehan sistematizou 6 níveis progressivos de validação, que vão desde a simples presença, que é o mindfulness, que eu vinha falando para vocês lá atrás, até o reconhecimento radical da experiência do outro. Então, esses níveis são especialmente úteis em contextos difíceis. Então, quando a emoção é desorganizada, a pessoa diz que quer morrer, ou quando há fortes distorções cognitivas. Em todos os níveis, nós devemos procurar o grão de verdade. Toda resposta tem uma validade contextual. Que é o que eu venho falando para vocês. Contextual, modelo das emoções, fatores de vulnerabilidade, fatores pré-existentes, e por aí vai, tá bom? Então, nós, primeiro ali que a gente fala dos níveis de validação, é a gente estar presente. Então, mais básico, mais poderoso é estar verdadeiramente com a pessoa, em mindfulness, sem distração e sem julgamento, ou seja, atenção plena, então manter o contato visual, escutar com presença, não interromper. Então, nós precisamos depois fazer ali uma reflexão com precisão sobre o que o paciente está falando. Então, aqui, nós, terapeutas, repetimos ou até mesmo parafraseamos o que o paciente expressou, demonstrando escuta ativa e até mesmo compreensão. Então, você está dizendo que sente como se ninguém te ouvisse. Como que soa isso para você? Como que é para você não se sentir ouvido pelas pessoas? Tá bom? Validar o que não é dito. Então, nós temos ali uma intuição emocional. Deixa eu só ver aqui, tá? Então, validar o que não é dito, nós temos uma intuição emocional, o terapeuta nomeia ou a necessidade implícita, nomeia as emoções ou as necessidades implícitas que o paciente não expressou claramente. Então, parece que você está se sentindo sozinha, mesmo sem isso. Então, esse nível é especialmente útil para que a emoção, quando a emoção está intensa ou até mesmo desorganizada. O quarto nível, gente, eu tinha colocado para mim a questão da... Eu tinha colocado para mim... Eu não achei a piramidezinha que eu tinha organizado. E aí eu falei assim, puxa vida. Enfim, nós temos o quarto nível, que é justamente validar com base no histórico. Eu uso muito, muito, muito reconhecer que, dado o histórico da pessoa, lembra que eu falei pra vocês da minha paciente, do modelo das emoções, que ela falou que todo mundo tava abandonando ela? E aí eu fui, lembra da tua história de vida? Primeira, segunda infância? Então, o que eu fiz? Eu entrei no quarto nível de validação. Então, dado o histórico dessa pessoa, faz sentido que ela reaja da forma como ela está reagindo. Ou ela está sentindo do jeito que ela também está sentindo. Ok? Por quê? Porque ela tem um viés, ela tem um contexto, tem marcadores ali. Então, puxa, considerando o quanto você foi ignorada no passado, não é surpresa que essa situação tenha te deixado tão abalada assim. Isso acaba conectando a emoção atual às experiências reais também anteriores. Nós temos ali o quinto nível de validação, que nós usamos ali com base na lógica da situação. Então, mesmo que a reação pareça desapropriada, nós, terapeutas, identificamos alguma lógica ou função válida na resposta emocional desse paciente. Então, se alguém se sentisse traído como você, tem aquela moça do exemplo do carro que eu dei para vocês lá, né? Então, se alguém se sentisse, ou se eu me sentisse traída como você se sentiu, é compreensível que reagir pelo impulso da emoção. Eu acabo reconhecendo de maneira lógica, me colocando ali naquele mesmo contexto que ela, e aí eu acabo dizendo pra ela sobre a emoção dela. Então, esse é o nível onde mais usamos a ideia do grão de verdade. Então, fundamental quando existem distorções cognitivas ou até mesmo quando a gente discorda do comportamento desse paciente também. Temos ali o último nível de validação, que é o que eu sempre para vocês, é a validação radical e genuína, que é quando o terapeuta se posiciona como igual, como humano, como transparente. Então, acaba compartilhando sua percepção sincera, com respeito e conexão autêntica com esse paciente. Tá? Mari, se eu estivesse no seu lugar, eu acho que também estaria confusa e sobrecarregada. Então, o paciente fala assim, puxa, então você me entende? Eu falo, claro, como não? Olha esse contexto que tá descrevendo. Pronto, tem uma mocinha que chegou para mim, a moça tinha se deparado num contexto que ela tinha recém-separado num relacionamento, e aí ela chegou no restaurante e viu o ex com outra. Aí o ex, quando viu ela, fez o que? Pegou, entrou no carro com a outra e se mandou. Ela se mandou atrás do ex com a outra. E aí chegou lá na casa do ex, ele se fechou na casa. Aí ela pegou o carro e entrou casa dentro com o carro, levando portão, muro e tudo mais. E aí começou a se agredir na frente da casa, dizia, é por você e tudo mais. Então, deu BO, e aí falaram que a única condição dela se manter solta na sociedade era vindo para o tratamento. E aí a bendita, faz tempo que ela namorava a clínica, porque o psiquiatra mandava, mas ela nunca agendava. Então aí ela foi obrigada a vir para o tratamento comigo. E quando ela me descreve toda a situação, ela fala pra mim, tira isso de mim. Aí eu, isso o quê? Eu não quero sentir isso, essa raiva. Isso... E aí eu falei assim, fulana, eu falei assim, presta atenção no que tá dizendo. Você gosta do cara? Ela falou assim, eu amo ele, e não sei o que, e tudo mais. Eu falei assim, puxa, eu fico pensando, eu vendo a pessoa que eu amo nos braços de outra pessoa. Eu falei assim, eu ficaria com ciúme, também ficaria triste, e também ficaria com raiva. Quando começa a falar assim, gente, ela começa a tremer. Eu falei, então, eu falei assim, quero dizer pra você que a tua emoção é válida. Qualquer outra pessoa, se estivesse no teu lugar, ela também sentiria o que você está sentindo. Qualquer outra pessoa. Não é só sobre você. Então, o primeiro passo é você reconhecer que a tua experiência emocional é dolorosa, sim. É um luto, é uma perda. E gera raiva quando tu vê que a pessoa superou mais rápido que você. Puxa! Quando eu falo assim, ela desabou. Ela tá tremendo. Assim, então você me entende? Claro! Presta atenção. Qualquer pessoa. Quando a gente gosta e perde, quando um ente querido morre, como que qualquer pessoa, não sou eu quem diga a literatura, explica muito bem. E aí eu já entrei. E ainda assim, a maneira como tu lida, eu falei assim, é desadaptativa. Só que tu sabe fazer diferente? Ela falou assim, não. Sempre foi assim, a minha história de guerra começa a contar. Eu falei, então, é desadaptativo, só que não sabe fazer diferente. Então, bem-vinda ao tratamento em DBT, onde você vai ter a oportunidade de romper esse padrão. Porque hoje, esse comportamento que tu teve te aproxima ou te distancia das tuas metas. Hoje ele entrou com a medida protetiva. E aí, te aproximou, te distanciou? Então, o que você acha? E aí ela, eu quero mudar, não aguento ser assim, eu só perco e tal. Eu falei, então, bem-vinda ao tratamento em DBT. E aí eu lembro, gente, é uma história bem bonita dessa moça, que ela chorou pra mim e disse, doutora, então se eu for para o treinamento, ele vai voltar pra mim? E aí eu falei para ela assim, olha, é capaz de ele vir atrás de você, só que você vai aprender no treinamento os teus valores, e é capaz de você não aceitá-lo. Não deu outra, gente. Terminando o segundo módulo, entrando no segundo módulo, alguma coisa assim, ela começou a verbalizar pra gente que ele tava vindo atrás dela, quem não queria mais era ela. Pra vocês entenderem a virada de chave que eles possuem, eles têm dentro do treinamento de habilidades em DBT, dentro do tratamento em DBT, ok? Essa moça, ela acabou virando empresária, né? Então ela, lembrando, validar não é uma técnica para aliviar, então é uma forma da gente dizer para esse paciente, você tem direito de sentir o que você sente e eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Mais uma vez, não são palavras minhas, são palavras de Marshall Linehan.
Validação é uma habilidade que ela pode ser aprendida e aplicada com precisão clínica. A Marsha Linehan enfatiza que validar envolve reconhecer e comunicar a experiência emocional da outra pessoa de forma clara, empática e estruturada. Então, primeiro a gente vai o quê? Nomear as emoções que a gente observa. Muitas das vezes eles não conseguem dar nome às emoções, então a gente ajuda esses pacientes nesse contexto. Então, antes de validar, é fundamental reconhecer e verbalizar a emoção que está sendo expressa, seja com palavras, tom de voz ou linguagem corporal. Então, eu posso falar para o meu paciente que eu estou percebendo que ele está inquieto quando ele fala desse contexto, ele fica agitado. Então, me remete a uma ansiedade. Como que soa isso para você? Está tudo bem contigo? Como é que é isso para você? E aí ele, puxa, eu nem tinha percebido que quando eu falo sobre isso, eu fico realmente ansioso. Que é por isso que eu falo a questão de eu estar em mindfulness, porque tudo isso é informação e é pauta para trabalharmos na sessão. Então, comunicamos que a emoção faz sentido, então acolher a emoção como compreensível dentro do contexto atual da pessoa, então faz sentido você se sentir assim, considerando tudo o que aconteceu com você. Quem sou eu ali para dizer que não faz sentido? Outro ponto que a gente fala é oferecer explicações baseadas na história de vida, então relacionar a emoção com eventos passados ou padrões pessoais pode ajudar o paciente ali a se entender melhor e a se sentir menos sozinho na experiência. Então, dado que você passou, dado que você cresceu em um ambiente onde não podia expressar suas emoções, é super natural que se sinta assim agora. Aí nós falamos também, frase, modelo ali para validação direta, né? Que a gente fala de usar expressões que reforçam o entendimento e a aceitação da experiência emocional desse paciente, que é justamente, faz sentido que você se sinta assim, considerando isso que você passou. Então, a validação não elimina a dor, mas ajuda a pessoa a se sentir vista, ouvida e compreendida, o que é essencial para que a mudança ocorra e aí venha a transformação. Lembrar a emoção do comportamento. É muito importante a gente validar a emoção de irritabilidade e raiva, mas ajudar a diferenciar isso do comportamento agressivo ou do isolamento. Então, posso falar justamente para ele assim: eu vejo que você está irritado e com raiva, e isso é uma emoção válida diante de situações difíceis que você tem enfrentado ultimamente. Ok? Foquei ali na emoção dele. Então, contextualizar a emoção também, a gente pode explicar, que é o que eu venho falando para vocês, essa questão do ambiente escolar, o ambiente familiar, contexto social, a cobrança social, é super natural que ele se sinta sobrecarregado e tenha essa dificuldade para expressar seus sentimentos. Então, só para vocês entenderem. O que eu devo evitar dizer nesse contexto ali de João? Validação. Exemplo. Não é nada. Você é que está exagerando. Ou, você... Uma coisa que eu escutei esses dias de uma mãe numa reunião familiar. É criada com tudo, não tem por que se sentir assim. Ela não deveria ficar assim por causa de qualquer coisa. Ela tem tudo. Ou até mesmo... Passa por isso. Todo mundo passa por isso. Eu passei por isso na adolescência e nem morri, eu tô aqui. Ai, gente, isso daí é um balde que cai sobre os nossos pacientes. Quando começo a falar essas coisas, eu já olho logo para eles. E eles já começam a revirar os olhos. Aí eu falo, respira, falei, vamos lá. E aí eu começo a trabalhar a dialética dos dois lados. Fulano, como que você se sente? Então eu já vou direto na emoção, para que o pai ou a mãe, o familiar entenda que essa fala, em vez de aproximar, distancia, tá? E aí a pessoa verbaliza, e aí eu falei assim, paizinho, mãezinha, você já tinha noção que isso gerava isso? Não, então eu falei, então vamos lá. Falei, tá fazendo o melhor que você pode, de acordo com o grau de consciência e ferramenta que você tem. E aí, assim, a gente pode melhorar. E aí a gente entra com o outro lado, tá bom? Mas é super clássico aparecer. Então, essas frases invalidantes, tá, gente? A gente tentar consertar rapidamente também.
faz isso, é só fazer aquilo. Você acha que eu não sei o que devo fazer? Às vezes eu só quero uma atenção. Evitar esse tipo de comportamento. Então, tentar consertar rapidamente, mirar na solução de problema, na mudança, aprovar o comportamento desadaptativo também, ok? Por exemplo, se precisar gritar, grite mesmo, é melhor do que você guardar tudo. Já pensou, gente? Aí generaliza. Lembra o costume de casa? Vai à praça? É que senão eu ia entrar numa outra aula aqui que eu sempre falo, até de uma experiência. Mas enfim, se precisar gritar, grite mesmo, que é melhor do que guardar tudo. Aí a pessoa chega lá na escola, se frustra com alguma coisa e começa a gritar. Tá no meio do shopping, acontece alguma começa a gritar. Consegue entender o quão desadaptativo é? Então, não dá pra gente aprovar comportamento desadaptativo também. O que poderíamos fazer para validar sem reforçar esse comportamento do João, que eu já falei para vocês? Validar a emoção, separar do comportamento, reconhecer a emoção dele, né? Sugerir alternativas para o comportamento também, a gente pode falar sobre isso. Validar o esforço e o sofrimento, e mesmo assim podemos estabelecer limites. E também podemos mostrar o que? Compreensão e oferecer apoio, que é o que eu falo para vocês, o contexto dos adolescentes que eles vivem. Não só a validação para não ocorrer a não entrada da transformação, da mudança. A gente tem a validação para preparar o terreno e ainda assim a gente pode pensar juntos, né, junto com o paciente em estratégia mais hábil, adaptativa para resolver a situação, tá bom? A ciência comportamental demonstra que o cérebro é plástico, ou seja, capaz de se modificar estrutural e funcionalmente em resposta às experiências ambientais e emocionais. Então, ambientes repetidamente validantes exercem um papel fundamental nesse processo. Então, como ambientes validantes influenciam no cérebro? Fortalecimento das conexões neurais entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Essas áreas são responsáveis, respectivamente, pela regulação cognitiva e pela geração emocional. Então, a validação repetida favorece a comunicação entre elas, facilitando o controle emocional e a tomada de decisões adaptativas. O outro ponto que a gente fala também é o aumento da resiliência emocional. Então, a exposição contínua a um ambiente que reconhece e legitima as emoções cria uma base neurobiológica para que a pessoa aprenda a lidar melhor com o estresse e a adversidade, reduzindo respostas exageradas ou até mesmo desadaptativas. Tá bom? E nós temos o favorecimento também da autovalidação e do senso de segurança interno. Lembra lá? Nós falamos que a internalização das experiências validantes promove o desenvolvimento de mecanismos internos de aceitação e regulação emocional que são essenciais para a saúde mental a longo prazo. Então, ambientes validantes não apenas confortam emocionalmente, mas literalmente remodelam o cérebro para favorecer a cura e o crescimento. A validação é uma habilidade poderosa e sutil, que eu sempre venho falando, então ela vai muito além da simplicidade de só apenas ouvir. Ela exige prática, que é o que eu venho falando para vocês. Então, prática constante, empatia genuína e uma interação clara. Então, na terapia comportamental dialética, a validação funciona como uma ponte entre a dor e a transformação, que é o que eu falo para vocês. Ela aproxima, ela conecta, ela gera conexão. Então, permitindo que o sofrimento seja reconhecido sem julgamento e abre portas ali para a mudança verdadeira e sustentável. Espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês a compreender melhor como a validação prepara o terreno para a mudança e transforma a maneira como a gente enfrenta o sofrimento emocional, não eliminando a dor, mas oferecendo ferramentas concretas para navegar
por essa dor com mais consciência e equilíbrio e propósito. Se vocês, né, desejam se aprofundar ou aplicar a DBT de forma mais estruturada, eu convido vocês a conhecer a DBT Paraná, que é uma empresa especializada na terapia, na prática e ensino da terapia comportamental dialética no Brasil. Por lá, a gente também oferece grupos de treinamento de habilidades em andamento com turmas para adultos, adolescentes, familiares, profissionais da saúde. Temos supervisão clínica, capacitação de profissionais também. E para quem deseja aplicar DBT com ética, embasamento científico. Também temos formações, workshop e vem aí também a pós-graduação em DBT conosco, tá bom? Então, espero que vocês anotem aí que no dia 24 a gente tem o nosso workshop, 24 de maio, que eu estarei falando sobre a imersão DBT na prática clínica. Então, vai ser uma jornada intensiva sobre ferramentas essenciais da DBT, com foco em como usar as habilidades dialética com clareza, segurança e resultados reais no consultório. Então, a gente evita as extremidades, as polaridades que eu venho falando para vocês. Então, a gente fala em habilidades dialéticas, habilidades que equilibram as estratégias que nós utilizamos na nossa prática clínica. Então, se você é profissional da saúde mental e quer tornar a sua prática mais efetiva, ou mesmo se você também pode ser paciente, familiar ou alguém que busca de mais equilíbrio, a DBT Paraná é o lugar ideal para você. Então, eu espero vocês ali. Temos também o nosso workshop que vai acontecer no dia agora, nesse fim de semana. Espero ver vocês lá. E olha aí, 2 horas de aula. Bom Nada. descanso. Eu que agradeço. Beijos.